Sabe aquela decisão de um juiz que parece algo isolado? Pois é, ela pode aos poucos virar uma regra que muda a vida de todo mundo no Brasil. Parece complicado, né? Mas hoje a gente vai desvendar esse caminho passo a passo para entender como uma decisão judicial ganha força de lei. Olha, a lei é como um manual de instruções, mas a vida? A vida sempre inventa situações que ninguém tinha pensado antes. E aí, o que acontece quando um juiz pega um caso desses sem uma regra clara no manual? Como se garante que a decisão vai ser justa e que vai servir de exemplo para outros casos parecidos? É exatamente esse mapa que a gente vai desenhar agora. Beleza. Então, para a gente entender como essas regras são criadas, o primeiro passo é saber quem são as pessoas que decidem, quem está no comando desse jogo. Vamos dar uma olhada na estrutura do judiciário aqui no Brasil. Pensa no sistema de justiça do Brasil como uma pirâmide mesmo. Lá na base, digamos no chão da fábrica, estão os juízes que resolvem os problemas do dia a dia. Conforme a gente vai subindo, os tribunais ficam mais especializados. Um cuida de questões de trabalho, outro de eleições e por aí vai. E claro, quanto mais alto, maior o poder da decisão. E olha só, um caso raramente morre na primeira decisão. A pessoa não gostou do resultado, pode recorrer. E aí o caso começa a subir degrau por degrau nessa pirâmide. Ele pode parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, e se o assunto for daqueles que mexe com a nossa Constituição, aí o destino é o topo do topo, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas espera aí, a gente acha que o juiz só abre o livro da lei e pronto, né? Que nada. Tem algo muito maior, mais fundamental que guia o trabalho deles. É hora de a gente mergulhar no mundo dos princípios. Para entender a diferença, é fácil. A lei é a placa de trânsito, pare. É preto no branco, direto ao ponto. Já o princípio é a ideia por trás da placa. Vamos evitar acidentes e proteger a vida das pessoas. Entende? A lei diz o quê. O princípio explica o porquê. E de todos os princípios, tem um que é tipo o chefão de todos: a dignidade da pessoa humana. Pensa nele como a bússola moral do direito. Não importa a regra, não importa a burocracia, o bem-estar de uma pessoa tem que vir em primeiro lugar. É simples. Gente não é coisa. Ponto final. Agora, vamos para a vida real. Imagina o desespero. Alguém passa mal, corre para a emergência, mas na pressa esqueceu os documentos. Aí, a recepção barra a pessoa falando: a regra do hospital é clara, sem documento não entra. E agora? De um lado, uma regra de papel. Do outro, uma vida em risco. O que vale mais? É nessa hora que os princípios entram em campo para virar o jogo. O juiz coloca na balança. De um lado, a regrinha do hospital. Do outro, dois gigantes. O princípio da dignidade e o princípio da proteção à vida. Nem tem discussão, né? A vida esmaga a burocracia. O hospital vai ter que atender, e ponto. Certo. E quando esse tipo de decisão começa a acontecer de novo e de novo em casos parecidos pelo país? Aí o sistema jurídico, que não é bobo, começa a notar um padrão. É a partir daí que nascem duas palavrinhas que a gente ouve muito: jurisprudência e súmula. Jurisprudência, no fundo, é o histórico de navegação dos tribunais. Pensa num Google jurídico, onde se pesquisa como os juízes decidiram casos parecidos no passado. Esse conjunto de decisões antigas é a jurisprudência. É uma mina de ouro para saber se um caso tem chance de dar certo ou não. Certo, se a jurisprudência é a pesquisa completa, a súmula é o resumo da ópera, é o tweet oficial do tribunal sobre aquele assunto. Depois de decidir a mesma coisa várias vezes, eles publicam uma frase curta e grossa tipo: pessoal, sobre esse tema nosso entendimento é este. Pronto, economiza um tempo danado e todo mundo já fica sabendo. Mas e se a gente precisar de ainda mais certeza? De uma regra que seja definitiva, sem espaço para discussão? Bom, aí a gente sobe para o último andar. Chegamos na forma mais poderosa que uma decisão de um juiz pode ter. É aqui que o jogo muda. A gente não está falando mais de uma dica, de uma orientação. A gente está falando de uma decisão judicial que vira uma ordem, que tem o mesmo peso, a mesma força de uma lei que foi votada e aprovada lá no Congresso Nacional. E ela tem nome e sobrenome: súmula vinculante. O nome já entrega tudo, né? Vinculante vem de vincular, de amarrar. E não é qualquer um que pode criar uma dessas, não. Só o STF, o guardião da Constituição. E quando o STF edita uma súmula vinculante, acabou. A decisão passa a ser obrigatória. E quando se diz obrigatória, é para todo mundo mesmo.
do juiz lá do interiorzinho até o ministro de Estado. Ninguém, absolutamente ninguém dentro do governo ou do sistema de justiça pode tomar uma decisão que vá contra uma súmula vinculante. É o fim da linha. A discussão morre ali. Então olha só que escadinha de poder que se formou. A jurisprudência é um argumento. A súmula normal já é uma recomendação super forte. Agora, a súmula vinculante, essa tá em outra liga. Ela não é recomendação, ela é a regra. Tem força de lei e acabou a conversa. Tá, mas e na prática, no campo de batalha? Como é que um advogado pega tudo isso para defender uma pessoa de carne e osso? Vamos imaginar o seguinte. Um trabalhador fica doente, entrega o atestado, tudo certinho, e aí, no meio da licença médica, a empresa demite. A lei diz que a empresa pode demitir sem justa causa. Ok, mas pode fazer isso com a pessoa doente no momento de fragilidade? A empresa vai chegar e dizer, ué, eu só segui a regra, a lei permite. Mas a grande pergunta não é se a demissão é legal, é se ela é justa. É certo fazer isso com alguém que está vulnerável, doente, precisando do emprego justamente para se cuidar? É aí que a defesa entra com a arma secreta, os princípios. O argumento vai ser, essa demissão ataca a dignidade da pessoa. Ela ignora que o trabalho tem um valor social, que bota comida na mesa e, principalmente, passa por cima de um princípio sagrado no direito do trabalho. Na dúvida, a balança tem que pender para o lado mais fraco, que é sempre o trabalhador. Percebe? No fim das contas, é isso. Os princípios são a caixa de ferramentas da justiça. Eles servem para tapar os buracos que a lei deixa para trás e garantem que a decisão final não seja só um ok técnico, mas que seja uma decisão humana, uma decisão correta. E para a gente fechar, fica uma provocação. Um sistema com regras tão amarradas é ótimo, porque traz previsibilidade. Mas será que isso não tira o poder do juiz de olhar para um caso específico, com todas as suas dores e detalhes, e encontrar a solução mais justa para aquela situação? É a eterna briga no direito. A gente quer a segurança da regra ou a flexibilidade da justiça caso a caso. E com isso, a gente fecha essa jornada. Vimos como a interpretação de um único juiz pode crescer, ganhar corpo e se transformar numa regra para todo o país. Da próxima vez que se ouvir no noticiário, o tribunal decidiu que, já vai ser possível enxergar todo esse mecanismo funcionando a todo vapor por trás dos panos.